Varejo é um monte de peça. E as pecinhas todas estão dentro do jogo. Vamos lá? Está no ar mais um Tetris Cast. Now we are talking. Um oferecimento da Tetris Consultoria. A Tetris Consultoria é uma consultoria especializada em varejo, formada por profissionais com anos de experiência em grandes empresas do setor. Da prática para a prática. A estratégia que se encaixa no seu negócio. Meu nome é Alberto Pérez e eu falo diretamente dos estúdios da Tetris aqui em Amsterdã. Hoje vamos falar sobre expansão de loja. Quais os maiores desafios para quem quer crescer no mundo físico? E para discutir esse tema, eu trouxe dois convidados muito especiais, de peso, diretamente dos estúdios da Tetris em São Paulo. O Marcos Tadeu, meu ex-colega de trabalho lá na Riachuelo, executivo com mais de 30 anos de experiência, especializado em expansão em real estate, atuou por quase 3 décadas na Riachuelo, onde liderou a maior expansão da história da empresa, além de passagens pelo McDonald's, C&A e Varig. Atualmente, o Marcos é o fundador da Magna Consultoria, conselheiro do setor e coautor do livro As Faces do Varejo. Seja bem-vindo, Marcos. Ô, Alberto, obrigado pelo convite, uma honra, um prazer aqui, espero contribuir. Muito legal, muito obrigado. Do outro lado, o nosso convidado também muito especial, tinha que trazer alguém de peso para essa conversa, né? O Francisco Oliveira, meu ex-colega da época da Centauro. O Francisco também é especialista em expansão de varejo, tem mais de 30 anos de estrada, 8 só de McDonald's. Ele foi diretor da expansão por mais de 15 anos do grupo SBF, à frente das marcas Centauro e Nike, onde liderou decisões críticas de crescimento e pontos físicos. Eu lembro que a gente teve um ano, Francisco, a gente abriu mais de 40 portas lá na Centauro. Sim, Seja muito sim. bem-vindo. É um prazer enorme estar junto aqui com vocês e discutir um tema tão gostoso que a gente quer falar. Legal. Para apimentar essa conversa, eu, Alberto Pérez, administrador de empresas, psicólogo, especialista em varejo, omnichannel e host aqui do TetrisCast. Vamos começar? Cara, a gente fez recentemente um podcast sobre NRF, né? Foi muito legal, a maior feira de varejo do mundo. E uma das coisas que foi destacada foi a questão da loja física, mudando um pouco da percepção da loja física, mudando de ponto de venda para um ponto de experimentação, criação de oportunidades. Como é que vocês veem o varejo físico hoje? Ele está em alta novamente? O que vocês acham? Bom, o Marcos já me deu a palavra, então vamos iniciar aqui. Eu acho que ele está sofrendo uma transformação. Eu acho que a nossa vida, não estou falando só do varejo, real estate em tudo está sofrendo uma transformação e o varejo não é diferente. Essa transformação passa por uma readequação de todas as operações. Todas as operações vão ter que ser revistas e readequadas ao novo consumidor e ao novo modelo de consumo. Modelo de consumo. Tá? Então, acho que esse é o ponto assim, que eu acho que, em geral, que o que está acontecendo aí no sentimento de mercado. E você, Marcos, o que você acha? Na verdade, o ponto de venda, a loja física, nunca deixou de ser uma coisa fundamental, né? Quer dizer, várias empresas que nascem no online fazem lojas físicas porque a experimentação, o estar, o ver, assim, serviço, se relacionar, está muito ligado mesmo à loja física, né? Então, mas é verdade, as pessoas mudaram muito, né? Uma frase que foi muito falada aqui na NRF que eu achei muito bacana é que a revolução da inteligência artificial se equivale à entrada, ao início da internet. Olha o tamanho do que a gente está falando. Então, é inegável que a tecnologia, as novas formas de se relacionar, elas estão presentes na vida das pessoas. E o ponto físico tem que incorporar isso de alguma forma, né? Sem concorrer com o mundo digital, porque cada um tem seus atributos, suas competências, o físico de uma forma, o digital de outra. Mas o físico ele tem que realmente incorporar aquilo e ser proprietário daquilo que ele faz de melhor, que é exatamente a presença das pessoas, elas se relacionarem, elas se verem, elas estarem no ambiente em que elas possam, além de comprar, se divertir, se alimentar e talvez no médico, enfim. Mas o varejo físico ele é o lugar em que as pessoas se encontram. Isso não vai deixar de ser e a NRF mostrou muito isso mesmo.
Eu tenho uma experiência pela ASICS quando a gente fez a omnicanalidade, né, o Omnichannel, que tinha, quando eu entrei, os canais não se viam como parceiros, eles se viam como concorrentes. E quando a gente conseguiu juntar um pouco mais, o vendedor ganhar comissão pela venda que ele fazia dentro da loja do e-commerce, ou seja, ser comissionado por ter feito uma venda no e-commerce, e aí ele tem uma disponibilidade de estoque maior, os dois canais, um canal potencializa o outro, na verdade. Então, eu também concordo que a loja física ela está passando por uma reestruturação, né? Como o Francisco falou, tudo está mudando tão rápido, a loja física tem que acompanhar, e eu acho que isso abre um novo mercado, uma expansão mais forte ainda no real estate, né? E aí vem a minha pergunta, que é em relação a como é que era, como é que o real estate hoje está diferente em relação ao que era no passado? Como é que era no passado e como é que é hoje, Francisco? Você que começou com essa questão da mudança. Bom, isso, essa mudança, ela é mudança todos os dias, mas tem algumas coisas básicas que elas nunca vão mudar. Elas nunca vão mudar. Então, eu vou contar uma historinha aqui. Por favor, Shopping Madureira, no Rio. A gente precisava abrir uma loja by tênis do grupo SBF lá. Uma loja lembro. by tênis. Então, fui eu e o Bonfim lá olhar o espaço e para decidir se abrir ou não a loja. Então, é um episódio muito interessante, porque ele me deu um contador, ficou um contador na mão dele e um na minha. Então, a gente ficou meia hora contando quem passava na frente do ponto. Então, como é que a gente ia identificar se o negócio era bom ou ruim? Aqueles que passavam com tênis e aqueles que passavam com chinelo. E depois de meia hora, a gente fez as contas e deu 80% era chinelo e 20% era tênis. Aí ele falou, pô, mas aqui a loja não vai funcionar, porque 80% não usa tênis, então eu não vou. Eu falei, vamos pensar de outra forma. Se faz esses 80%, se é um meu mercado que não está sendo atingido. Será que é por causa que não tem a loja? A loja foi aberta. Resumo da história, a loja foi aberta e foi um sucesso. Então, são coisas que isso daí eu acho que não vai mudar. Agora, a tecnologia para isso, aí a inteligência artificial que está entrando hoje, o que a gente mudou hoje, o celular você faz tudo, tem até médico aqui dentro do celular, a inteligência artificial te move, até a questão da medicina também. Então, essas questões de matemática, de fluxo e tudo mais, pode ser captada muito mais rápido. Na época do McDonald's, a gente fazia contagem, contratava uma empresa para fazer as contagens na rua, para ver se o ponto era bom ou não. Então, o ponto da Marginal, por exemplo, que a gente fez a primeira drive-thru lá na Marginal, a gente fez como é que a gente ia identificar se aquele ponto era bom, se passava gente para consumir um hambúrguer dentro da loja. Eu comparei o fluxo de carros da Marginal, do Tietê, com o fluxo de pessoas que passavam em frente a 25 de março. Eu comparei as duas métricas. E aí a loja explodiu de vender na Marginal. Então, hoje tem 6 lojas na Marginal, só no Tietê. Tem 6 lojas na Marginal Tietê. Então, são coisas que isso daí aconteceu e não vai parar de não acontecer. Isso aí continua. Só que as ferramentas para a gente fazer isso aí vai ser muito mais rápida, muito mais fáceis. Porque a gente vai ter essas triangulações de informações muito mais simples para a gente poder dar solução. Então, são cases que a gente tinha no passado que hoje é muito mais fácil de fazer. Entendi. Eu queria fazer essa mesma pergunta para o Marcos. Marcos, o que você sente que mudou nesses 30 anos de estrada? Como era o real estate no passado e como é que ele é hoje?
Há 30 anos, né, há muitos anos atrás, outro dia até o empresário estava me perguntando, a gente estava discutindo sobre algumas KPIs de análise de viabilidade, né, de uma nova loja. Então, você tem lá a taxa interna de retorno, você tem o valor presente líquido e outros indicadores. Aí, um empresário local, muito sucesso ele tem, mas tem já o jeito dele de fazer expansão, que é o jeito, digamos assim, mais antigo. E ele disse assim, mas o que eu gosto de fazer expansão é ir lá, olhar, enfim, o jeito menos voltado a dados. Eu falei assim, olha, deixa eu explicar uma coisa. Para homens brilhantes, empresários brilhantes, como o senhor, como outros, intuição. Para nós, pobres mortais, dados, né? Então, se a gente não tiver dados, se a gente não tiver análise, a gente não sabe chegar lá e ver se aquele ponto cruzando com o que a gente viu. Porque o last mile, o finalzinho da tomada de decisão, é ir lá, não tem jeito. Tem que gastar a sola de sapato, que é o que a gente usa esse termo há muitos anos, né, Francisco? A gente usa esse termo. Mas a gente hoje tem dados, né? Quer dizer, você tem... Antigamente, quem tomava a decisão normalmente era o dono da empresa, ele abria 2 lojas por ano e o risco era todo dele, o capital era dele, a decisão era dele. Se desse certo, mérito dele; se desse errado, problema dele, está dentro da gestão do negócio dele. As empresas evoluíram, o varejo evoluiu muito, os dados, a tecnologia acompanhou essa evolução das pessoas e das tomadas de decisão. Aí foram criados comitês de investimento. Quando você coloca em comitê de investimento, você tem lá uma série de pessoas que vão sentar e olhar aquilo. E quem apresenta, no caso a pessoa de expansão, tem que apresentar de uma forma com quem não foi consiga decidir como se tivesse ido, né? E para isso você precisa ter imagens, você precisa ter dados, você precisa ter uma série de informações. Então, ficou mais sofisticado porque também a demanda ficou diferente. Antigamente as empresas elas faziam o seu resultado pelo fluxo de caixa normalmente, né? Hoje tem DRE, tem tudo. Então, quer dizer, como é que você... a análise de retorno sobre o capital investido é muito mais sofisticada, então você precisa ter isso. E isso no intuitivo você não consegue capturar. Então, realmente ficou mais sofisticado porque as necessidades, as exigências e a própria evolução do mundo dos negócios colocou isso para a gente, né? Então, essa é a grande diferença. Sai muito do intuitivo, mas o intuitivo não morre, porque não existe isso. E entra os dados para suportar a tomada de decisão. Legal. Completando só um desafio hoje que tem na área de real estate, eu acho que não só brasileira, mas mundial, aí na Holanda também, de repente. O que vão ser feito com as agências bancárias? Enormes. São espaços enormes. Então, obviamente, não vai ser necessário mais ter aquelas agências vultuosas, aquilo tudo vai se resumir a um celular. Então, olha o tamanho do negócio que tem para ser explorado e quem vai ser esses tomadores desses produtos. Aí cabe a gente que é da especialidade, do meio, do ramo, de entender com a vocação da área, com a vocação do espaço, para poder ter um novo tomador que possa dar rentabilidade para o proprietário, para o empreendedor. Aqui na Holanda, o que eles fizeram faz muito sentido, Francisco, você falou das agências bancárias. Eles ficaram com os prédios históricos, prédios arquitetônicos que fazem sentido para manter a história do banco e alguns pontos estratégicos. O resto realmente foi sendo locado por novas empresas. Outro destino para eles, entendeu? Aí você fala, mas qual é o meio que vai ser tomado? Então, aí sim entra as pesquisas, entra a tecnologia, entra a experiência, entra tudo que vai ser envolvido para trazer um novo tomador. Então, eu fui em uma na Itália, em Roma, que era um banco estatal, com o cofre ainda lá, o prédio super, super bonito, um prédio histórico, virou uma loja da Zara, onde você entra no cofre, ficou tudo ambientado, virou uma Zara Man. Então, ficou todo ambientado para a venda de produtos masculinos, né, da Zara,
e você consegue descer e entrar no cofre, no antigo cofre. Muito interessante Fica muito, o layout da loja. fica uma coisa lúdica, uma coisa diferente, né? Uma coisa Fica bem bacana. que você vai se adaptando. Então, e isso daí foi muito rápido, Alberto. Quanto tempo que a gente está numa agência bancária e de repente sumiu, evaporou as agências bancárias. Acabou. Não tem mais esse segmento. Como entrar numa Casa Bahia, num Ponto Frio, numa Fast Shopping. Era um programa de final de semana para você ver as novidades. Hoje, você vai lá ver a novidade e compra na internet. Então, pô, isso é uma coisa que não faz sentido. Então, acho que aí nesse caso, tem que rever os modelos de negócio, modelos de abordagem. Agora, por exemplo, a loja de colchão. Loja de colchão é um exemplo. Você pode comprar o colchão pela internet, mas você quer experimentar. Então você vai ter que ir na loja e deitar lá para ver se adapta. Então tem que ter o espaço físico para fazer esse experimento, entendeu? Então as coisas outro caminho. São muito interessantes nesse meio aí que a gente tem de novos tomadores e tomadores ou lojas existentes que não vai funcionar mais, que infelizmente vai ter que fazer essa troca. O Marcos, eu fiquei com uma dúvida, você estava falando sobre a questão a sofisticação que a gente caminhou, né, nos últimos tempos de DRE, de KPIs diferentes, onde você consegue ter, por exemplo, o contador de fluxo automatizado, e aí você consegue, por exemplo, no contador de fluxo, separar quem é criança de quem é adulto, separar quem é funcionário de quem é cliente. Isso avançou muito, mas dá para a gente continuar crescendo de forma rápida e saudável ao mesmo tempo? O que você acha? Acho que, Alberto, na minha visão, sim. Eu acho até que são coisas que elas não são excludentes, pelo contrário, elas são convergentes, né? Então, eu acho que o que aconteceu no Brasil, falando especificamente do Brasil houve uma década aí, 2010, 2020, em que houve uma explosão de expansão de shopping center e as lojas, evidentemente, no Brasil. Então, foi uma euforia mesmo. Tem sempre esses fenômenos, né? Agora tem aí as academias, já teve também as paleterias, aí teve o período de shopping center, etc. e tal. Mas o mercado, depois, ele dá o que se chama de freio de arrumação, né? Então, o que acontece? No Brasil já tem alguns dead malls. Não são tantos assim, até surpreendentemente não são tantos, mas tem dead malls. E tem alguns shoppings que, mesmo não tendo morrido, tem muita dificuldade, né? Então, eu acho que teve um crescimento muito acelerado. Mas eu acho que o mercado aprendeu, os lojistas aprenderam, os chopeiros aprenderam. Então, agora é realmente um crescimento mais com o pé no chão, né? Mais baseado em dados, em racionalidade, e menos no emotivo. Então, sim, dá para crescer os dois juntos, sim. Com toda certeza. Até porque é engraçado. Usando aí a história de contar história, né? Eu tive numa palestra ontem que ele estava dizendo que tem uma palavra que me fugiu agora, mas ela quer dizer o seguinte, que foi dita isso lá na NRF. Saudade daquilo que não se viveu. Então, nós que somos já de uma outra geração, a gente tem saudade de coisas que a gente viveu. A gente lembra, né? Agora, os jovens de 20 e poucos anos, geração Z, geração Alfa, eles não viveram algumas coisas que eles têm saudade daquilo. Vê aí o que está acontecendo com o disco de vinil, né? Vende para valer. E um outro fenômeno muito recente que eles citaram e que eu vivi recentemente foi jovens fotografando com máquina mesmo, em vez de celular, com máquina, né? Como se fosse saudade de uma... Eles nem viveram isso. O pessoal, as gerações que nasceram nesse século, né, 2010, 2005, alguma coisa, nunca presenciaram, usaram uma máquina digital e estão voltando a usar. Então, o que acontece? Não é uma ruptura com o passado, desprezar aquilo que não deu certo. Né? O que não deu certo não se faz mais. Mas aquilo que deu certo, fazer e crescer de forma sustentável. Você pega as lojas, as academias, eu citei aqui as academias, elas estão crescendo assim exponencialmente. Olha que curioso. As pessoas vão na academia, porque tem um fenômeno, que é cuidar mais da saúde.
Mas se você olhar os aplicativos, todo mundo recebe aí todo dia aquelas aulas de calistenia. Você poderia fazer na sala da sua casa exercícios muito bons com um aplicativo. Então, por que as academias estão notando? Porque a maioria das pessoas, provavelmente a maioria das pessoas, né, não tenho nenhum estudo empírico que me sustente nessa fala, mas, de qualquer forma, por observação, a gente vê que as pessoas têm vontade de ver, de estar junto. O ambiente faz. Então, uma coisa é eu fazer uma flexão, fazer um push-up, alguma coisa no chão da minha sala. A outra coisa é eu ir numa academia, estou fazendo aqui, estou vendo uma pessoa ali, aquilo me estimula, aquilo me instiga. Então, lá, academias, crescendo muito. É isso. Então, sim, Alberto, dá para crescer das duas formas, porque elas não são excludentes, elas são realmente convergentes, no meu ponto de vista. Viu? E, Francisco, eu tenho uma dúvida para você. Você contou a história aí da Centauro na época que você foi com o Bonfim contar chinelo e contar tênis. Isso. O que realmente importa na hora de escolher um ponto hoje? Bom, eu já não é simplesmente escolher para que ponto a gente vai escolher. Então começa a pesquisa aí. Então, o que você vai colocar naquele negócio de um ponto de venda? Então, é um açougue? É uma delicatessen? É uma padaria? Então, qual que é o foco? O que a gente vai trabalhar? Então, para isso, a gente tem que ter noção dos espaços, do trade area que a gente chama. A gente sempre fala trade area, né? Então, isso não vai mudar. Isso pode... Só se for na Lua, né? Na Lua, a trade area, mesmo assim, tem que... Mas eu acho que trade area, ela é mutante, ela vai ter as mudanças dela, mas ela sempre vai existir. Sempre vai existir a micro-região e aonde você vai explorar o teu ponto de venda. Isso loja de rua. Olha, shopping center considera também uma loja de rua gigante. Quer dizer, o ponto do shopping center, por exemplo, por que o shopping D não vende e o shopping center norte vende? Só tem o Rio dividindo os dois. Será que um está no lugar certo e o outro está no lugar errado? Então, são coisas que isso daí faz toda a diferença, né? Então, você tem uma série de coisas que vai empilhando os problemas e o avião não cai por um problema único, ele cai por uma série de problemas, né? Então, eu acho que aí a técnica dessa questão de abertura do ponto, não é porque a gente é do meio, é do ramo, é o que a gente sabe fazer, mas ela eu digo que ela chega a ser até metade do contexto todo da organização do negócio. Ou seja, ela é muito importante para poder ter o sucesso do negócio. Se você escolhe o ponto errado, se está no lugar errado da rua, se não tem a trade area, se você só confia que você vai ser um polo de atração, então você só tem um ponto de referência que você vai ser melhor que os outros. E aí fica mais difícil ter sucesso. Entendeu? Muito bom. Ô Marcos, o que você acha que o varejista deveria se perguntar antes de fazer a próxima loja ou a segunda loja? Antes de expandir, qual seria a pergunta que ele deveria se fazer? Cara, essa pergunta é excelente. Um pouquinho antes de eu entrar aqui, eu estava numa reunião online com um empresário que vai franquear, na verdade já começou a franquear, ele tem uma rede de restaurantes, já tem alguns próprios, já tem algumas franquias, e a gente está fazendo uma reunião, ele e mais uma empresa, uma consultoria especializada em formatação de franquias. Bom, então a expansão, ela tem, já falo que tem duas, digamos assim, verticais, né? A franquia, né? Você pode crescer via franchising, ou você pode crescer com lojas próprias mesmo, né? Então, se você pensar como franquia, como franqueador, a primeira resposta para essa pergunta é: o meu modelo é replicável, o meu modelo está maduro, eu já tenho tudo muito bem formatado para vender esse know-how, porque quando alguém compra uma franquia, ele está comprando know-how, né? Então você tem que entregar para ele o pacote completo, porque se você não entregar o pacote completo, ele vai lá e faz do zero, né? Foi até a consultora citou isso e eu acho que ela está absolutamente correta.
né? Quando você vende uma franquia, você está vendendo um capital intelectual embarcado. Então, isso, franquia. Então, eu estou pronto, o meu formato é replicável, ele está testado, está tudo ok, tá. Então, podemos ir, porque cada nova unidade, ela começa e termina nela mesma, ela não é uma rede, né? Então, aquele franqueado, a não ser que seja um multifranqueado, aquele franqueado, ele tem aquela unidade, aquilo é dele, não importa que é do lado dá prejuízo ou dá lucro, o que ele quer saber é da dele. Isso é franqueado, então se tiver tudo ok, você pode expandir, tomando cuidado com as canibalizações, respeitar território, essas coisas básicas. Se a rede é própria, acho que a primeira coisa não muda muito disso do que eu acabei de falar, mas é saber se você não tem mais como expandir com as lojas existentes. Porque o que acontece? A gente tem alguns indicadores que mostram se as lojas existentes elas estão entregando tudo que elas podem entregar, né? Porque às vezes você quer expandir. Por que você quer expandir? Você quer expandir para você perpetuar a companhia, para você ter mais alcance, para você vender mais por metro quadrado. Mas se nas lojas que você não tem a venda por metro quadrado, talvez ao invés de você gastar dinheiro para abrir uma nova loja, você deveria gastar dinheiro para vender mais nas unidades que você tem. Gastar energia, mais do que dinheiro, é atenção gerencial nas unidades que você tem. Capturar o máximo possível de venda nelas, aí na hora que você vê, poxa, agora estou maduro. E ir para frente, esse pode ser um raciocínio. O outro também você pode, ao invés de expandir abrindo uma nova loja, você pode expandir aumentando aquela loja. Sempre tem um problema, né? Porque do teu lado tem alguma coisa que pode ser que não queira ou não possa ser ocupado por você. Um lojista que não quer sair, alguma outra, um locador que não quer alocar para você, alguma coisa. Mas a expansão, ela pressupõe você estar maduro, né? Você está maduro com a sua operação. Isso vale para os dois modelos, tanto franchise quanto expansão por lojas próprias. Basicamente é isso, Alberto. Boa. O Francisco, pegando esse gancho que o Marcos Tadeu falou sobre os pilares de expansão, né, loja própria ou franquia, quais são as principais dores de cada um desses modelos? Porque eu entendo que eles têm uma estratégia diferenciada e eles devem ter seus próprios desafios. Quais, na sua opinião, são as principais dores de cada um? Bom, eu acho que eu vim da escola, acho que é uma das melhores do mundo, que é o McDonald's. O McDonald's, o business dele é a franquia. Ok, é um dos pilares é a franquia. Mas na Inglaterra, por exemplo, 90% são próprias as lojas. Então, você tem uma questão aí que é a expansão no mercados que ainda tem lugares para expandir, que nem o Brasil, ela é muito mais favorável no meio da franquia. Por quê? A franquia ela é autofinanciada. Então, o investidor, o microinvestidor, ele investe numa produção de um espaço, numa produção de uma loja. Então, aí fica mais fácil de você fazer a tua expansão. Agora, nada substitui a loja própria, entendeu? Então, onde você queira realmente ganhar teu dinheiro, nas lojas próprias você vai conseguir mais do que numa loja franqueada. Porque na franqueada você vai ter que dividir tua lucratividade. Mas é um meio de você crescer. Então, o jeito de você crescer é fazendo a franquia e tendo os mercados. Então, um ponto fundamental aí que a gente vê hoje as estabilidades jurídicas, a estabilidade política, a estabilidade de tudo que a gente está vendo, os planos de expansões das empresas que trabalham com franquia ou não trabalham, sempre estão recuados, com o pé, o freio de mão puxado, para ver o que vai acontecer na política, o que vai acontecer no mercado, para eles não... e a taxa de juros abaixar. Então, esses são desafios que impedem a progressão da expansão. Então, a progressão da expansão, uma empresa que não tenha um plano de expansão, é uma empresa condenada a cuidar só dos custos. E uma empresa que só cuida de custo, aí não tem futuro. Na realidade é essa. Então, a empresa tem que ter um plano
e plano A, plano B, plano C, mas voltado para crescer, sempre para crescer. Hoje, o e-commerce, os últimos 20 anos aí, você é um exemplo disso, Alberto, do e-commerce, ele absorveu muito esse mercado, essa linha de loja física, por conta de que é muito mais fácil você comprar na via internet. Mas são produtos diferentes, né? Então, são produtos diferentes e cada um vai ocupar seu espaço. Então, a chegada lá na frente, o que que é? Aumentar o faturamento das empresas, as empresas crescerem. Como que vai crescer? Aumentando os espaços. Marcos, eu queria que você complementasse isso, porque eu ia perguntar exatamente o que você acha dessa estratégia, crescer, franquia ou própria? Como é que você vê isso? Cara, assim, vamos lá. Você sabe que são duas estratégias. Isso é mais modelo de negócio mesmo, né? Então, quer dizer, as duas estratégias elas são vitoriosas. Uma, você queima menos caixa seu, né? No caso da franquia, né? Quem usa, porque quem faz o investimento é o franqueado. Você vai entrega o teu know-how e você ali ele faz o investimento. Você ganha como? Você ganha nos seus royalties, você ganha na escala, enfim, os ganhos são outros. São modelos de negócio diferentes. Se eu sou dono de uma rede de lojas, é um business. Se eu sou dono de uma franqueadora, é outro business. É quase como commodity contra produto industrializado, acabado. São mundos um pouco diferentes, né? Os dois modelos são muito vitoriosos. Mas, aqui, quando você quer crescer com dinheiro próprio, você precisa de caixa. Porque assim, a expansão ela tem uma dor, né? Porque o investimento sai primeiro do que a receita, né? Então você investe rápido, queima a caixa muito rápido e depois é que você vem oferindo os retornos, o dinheiro. É muito comum, eu abri várias lojas e a maioria delas no primeiro ano elas continuam demandando caixa, elas não ganham dinheiro no primeiro ano, né? Você ainda continua, né? Há muitas, não são todas, mas ainda é assim. Então, você precisa de caixa. No caso da franquia, mas em compensação, depois que elas ficam maduras, é sua, né? Então, você tem a lucratividade, o lucro todo seu. No caso da franquia, não. Você queima menos caixa ali na entrada, mas em contrapartida você tem menos. Então, são dois modelos diferentes. Acho que não dá nem para dizer qual que é o melhor. É o que é mais adequado para o seu modelo de negócios. Eu queria até, Alberto, aproveitar e falar um pouco sobre aquilo que você perguntou, sobre o que tem que se olhar para fazer a expansão. Qual é a primeira pergunta? Quais são? Então, porque assim, uma dor, né? Eu já usei esse termo 2 vezes, mas que tem uma loja é o custo, né? O custo de ocupação, ele é pesado. Então, se você olha assim, via de regra, a maior despesa que você tem numa loja, numa rede de lojas, é recursos humanos. Aqui no Brasil a gente sabe disso, né? Quer dizer, é muito caro mesmo, a folha de pagamento é alta, então vem ela lá alta. E, em segundo lugar, já vem o custo de ocupação, né? Então, as empresas, para expandir, elas sempre vão olhar para o custo de ocupação, porque se não fechar a conta, elas preferem... Se o ponto for maravilhoso, mas a conta não fecha pela previsão de vendas, ela não vai entrar, né? Eu conheço lojistas, se está certo ou tão errado, é outra conversa, é eles que sabem, mas que eles preferem um ponto menos nobre, 10, 15% pior, mas desde que o custo de ocupação seja 50% menor. Então, ele aceita vender menos para pagar menos. Então, o custo é muito importante. É por isso, assim, aí, dependendo do formato, porque tem formatos de varejo que ele por si só, ele é atrativo, ele tem força gravitacional, né? Então, o que se chama de freestanding ou standalone. Então, você tem aí aquelas grandes caixas, tipo Leroy e outras. Não vou ficar citando as empresas, mas elas conseguem ficar longe. E por que elas fazem isso? Porque elas pagam mais barato. Então, elas conseguem, porque ela atrai. O cliente pega o carro, dirige e vai até lá, tem lá o conforto, tem os acessos, né, evidentemente. Tem que ter o acesso, não tem que ter barreira nenhuma. É importante que ele não consiga transpor. Aí ele vai lá e abre num lugar mais barato. Isso uma loja freestanding. Mas tem operações que elas não podem, elas são... do conceito da Brás, elas são satélites, né? Mesmo em rua. Então, ela precisa de gente que passa na porta. É um café, é um cosméticos. Então, você não consegue colocar isso na estrada.
Se você fizer isso, você vai quebrar. Ninguém vai pegar o carro e dirigir até lá, e nem quem está passando na estrada não vai parar o carro para comprar alguma coisa ali. Aí você tem que estar dentro onde já tem fluxo de gente bastante. E aí, qual é o grande problema? Que onde tem fluxo é mais caro, né? Tanto faz se for de rua quanto se for em shopping, né? Aí o que você tem que fazer? Você tem que racionalizar o máximo possível a tua área, o teu espaço, a área que você loca, né? Então, se você conseguir ser eficiente, mantendo mesmo, sem cair à venda, um espaço de 50 metros, não alugue um de 100. Então, essa conta ela tem que ser muito bem feita. Às vezes você aluga um espaço de 50 metros quadrados e vai vender, sei lá, 300 mil reais. O de 100 você vai vender 300 mil reais também. Aí você fala, mas qual é o milagre? O milagre é que no de 100 o cara colocou o banheiro embaixo e no de 50 ele colocou o banheiro em cima, então ele rentabilizou a área de vendas um pouco melhor, né? É isso. Então, lojas freestanding vão atrás de lugares mais distantes por causa de custo, e custo de locação é um problema sério, é um ponto muito crítico na tomada de decisão. Lojas que precisam de fluxo vão ter que estar em lugares que passam gente, portanto, vai pagar mais caro por metro quadrado. Qual é a solução? Diminuir o máximo possível, sem perder, evidentemente, a característica, a identidade visual da loja, né? Isso é importante. E, ao mesmo tempo, e também não comprometer a venda, porque aí seria trocar 6 por meia dúzia, não é legal. Uma das coisas que eu fazia também quando eu estava à frente de expansão era comparar rentabilidade por metro quadrado do shopping entre as lojas ASICS, né, que eu estava dirigindo, ou entre, quando possível, com concorrência, porque daí você consegue entender o seguinte: eu tenho uma rentabilidade por metro quadrado muito alta, muito acima da média, eu preciso de mais espaço. Se eu tenho uma rentabilidade por metro quadrado muito baixa, eu talvez precise vender metros quadrados para alguém, né? Preciso devolver para o shopping para poder equilibrar, mas é um KPI interessante de acompanhar. Eu tenho uma dúvida, eu vou fazer essa pergunta para o Francisco, porque a gente trabalhou muito tempo na Centauro. O Francisco, vamos lá, escolhi um ponto ruim. Dá para consertar? O que eu posso fazer? Você estava levantando, eu ia contar uma historinha da Centauro. Na Centauro, uma vez apareceu lá um shopping, você conhece lá, Itapetininga, lembra? Conheço bastante. O shopping de Itapetininga era um doidão lá, um empresário do bom sentido, é claro, e tinha um extra supermercados, e você lembra da loja. E ele fez uma galeria, depois colocou uma C&A, e o Macedo da C&A falou, pô, Francisco, dá uma olhada nesse shopping, de repente funciona, né? Aí eu coloquei no ranking, porque a gente tinha um ranking lá na Centauro, né? Eu mesmo fiz uma pesquisa, tinha o ranking da capacidade da cidade, população, né? E ela estava no final da linha. Aí eu fui lá no Bonfim, porque trabalhar com o dono é muito mais fácil você trocar ideia com ele. E ele era um empresário, mas ele entendia muito da questão da expansão também. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, se eu validar essa loja aqui, nesta cidade, na época tinha acho que não tinha 100 mil, acho que não tinha 100 habitantes lá, ela está na base da pirâmide, ou seja, se essa loja vingar, tudo que vier para cima, eu posso abrir, né? Então ele falou, tá bom, vamos lá ver. Ele tinha comprado o helicóptero aquele dia, ele pegou o helicóptero, foi lá, arrumamos um ponto, o campo de futebol, descemos do helicóptero lá, foi uma festa na cidade. Aí fomos lá ver o shopping realmente era um puxadinho, só que o Extra vendia muito e a C&A vendia bem, tinha venda boa. Então ele falou, tá bom, se o cara me der isso, me der aquilo, pediu um monte de coisa lá para o empreendedor cedeu e a gente pagou, acho que só um valor percentual da implantação da loja. A loja foi um sucesso, está até hoje lá, nunca fechou, foi um sucesso. Então, o que significa isso? Significa que a gente criou um benchmarking da base da pirâmide
Então, tudo que vier acima de Itapetininga, na época, né, que a gente estava olhando, a gente não tinha muito susto em abrir. Então, esse foi um conceito que a gente gerou dentro da própria Centauro e fala, olha, tudo que vier acima, é claro, tem que ter um ponto, tem que ter bom, tem que ter visibilidade, tem que ser frente, tem que ter o espaço, tem que ter tudo aqueles pré-requisitos. Mas se for acima do ranking Itapetininga, a gente pode trabalhar. Foi quando a gente abriu aquelas 40 lojas naquele ano. Tá? Então, a gente criou um benchmark interno, onde que a loja espelho, a loja base, era Itapetininga. Então, tudo que viesse acima dos índices de Itapetininga, então, população, renda, tudo que você põe nos índices de estudo, de avaliação, então, você tem como justificar, olha, vai vender mais que Itapetininga. Então, são umas ferramentas que a gente tinha, que a gente tem, e isso aí não é novidade, eles podem aplicar em qualquer coisa, para você não errar menos. Errar menos. Itapetininga virou a régua. Virou a régua de corte. Hoje já tem coisa mais baixa do que Itapetininga, já dá para colocar outras coisas mais baixas da Itapetininga. A Renner está fazendo isso hoje. A Renner está entrando, além de entrar em outlet, a Renner está entrando em cidades com 80 mil habitantes, coisa que não entrava antes. Que o target dela era 120, 150 mil. Hoje está entrando em 80 mil. Então, são coisas que estão tendo essa transformação e aquela coisa do plano de expansão. Você tem que ter o plano. Se você não tem o plano, aí teu negócio não está bom. Então, é melhor fechar. Né? Então, você tem que ter o plano. É isso. Tá. O Marcos, e você, o que você acha? O que a gente faz quando não está funcionando? Cara, assim, eu costumo dizer que o arrependimento de ponto é muito caro, né? Então, se você erra uma coleção, com todo respeito que o nosso pessoal que desenvolve produto tem, mas se você erra uma coleção, você dá desconto, vai indo e acaba e a próxima coleção. Quando você erra um ponto comercial, você está falando em milhões de reais, dependendo do tamanho da loja, ou milhares, né? Mas independente disso, é muito dinheiro para aquela operação. Tem um contrato, né? Está amarrado. Você tem um contrato. Então, e você tem um investimento elevadíssimo. Tem uma loja de 1.000 metros quadrados, você gasta aí $1 milhão, né? Para fazer uma linguagem mais universal, para você fazer a loja, para você colocar ela de pé com equipamentos, visual merchandising, arquitetura, engenharia, enfim, botar ela de pé, você vai gastar $1 milhão numa loja de 1.000 metros quadrados, daí para mais. É isso. Aí você se arrependeu ou não fez a conta direito ou não avaliou direito. Cara, é assim, é quase que é uma missão muito difícil, porque quando o ponto é ruim, e a gente tem shoppings maravilhosos com pontos ruins dentro dele, né? Então tem shoppings que eles têm uma venda por metro quadrado altíssima, mas se você for fazer um splitar ali dentro, você vai ver assim diferenças brutais de um corredor A e corredor B, porque o ser humano ele é engraçado, ele escolhe, né? Às vezes você faz um projeto bonitinho achando que o cliente vai entrar por aquela porta, mas ele decide entrar por aquela porta por algum motivo que você não observou. Corrigir ponto ruim exige muito investimento, porque para você aumentar a venda, você tem que atrair o cara para aquele teu ponto. Ele é ruim, o ponto é ruim. Então, você tem que atrair ele com coisas que você não tinha pensado, né? Porque você não achava que o ponto era ruim. Então, ou você vai ter que gastar mais com marketing, ou você vai ter que gastar mais com, enfim, de certa forma, com comunicação para trazer as pessoas para lá. A outra, você provavelmente vai ter que sacrificar margem. Você vai ter que dar mais desconto, você vai ter que fazer isso. E a outra, que é a pior de todas, mas fazer o quê? É reduzir aquilo que está na sua mão. Então, os varejistas menos estruturados, o que eles vão fazer? Vão diminuir a iluminação, vão racionalizar o ar-condicionado, aí a loja fica mais escura, fica menos atrativa, a loja fica quente e não fica legal. É um problema, é quase como uma autofagia, né? E você está com o dono do imóvel, se for de rua ou shopping, se for de shopping, olha, infelizmente a tese que eu tinha traçado não se confirmou, não estou vendendo o que eu esperava, e eu vou ter que... O primeiro prejuízo é o menor, né? Não é assim que se diz, então eu acho que eu vou ter que fechar a loja. Provavelmente, se for em shopping, você mostrando a tua tese de venda e a real, né? A tese com a realidade,
provavelmente ele vai se sensibilizar e vai te dar um desconto para você melhorar e você, mesmo que você não tenha uma margem igual de lucro, igual que você tinha com uma venda maior, porque a mãe do lucro é a venda, né? Mas pelo menos diminui aquela distância, aquela diferença para manter você, porque não se esqueça que o negócio do shopping é aluguel. Então, a loja fechada, ele perde duas vezes. Ele não recebe aluguel e tem que pagar as despesas daquela loja fechada, que é IPTU, que é o próprio condomínio e por aí vai, né? Então, o que eu diria é o seguinte, é bom fazer muitas contas, fazer muita análise, conversar muito para procurar não errar o ponto. Porque se errar o ponto, muitas vezes o mais barato é fechar, assumir o prejuízo. Eu faço a expansão de uma rede de lojas de calçados, entre outras empresas que eu faço de uma loja de calçados. Eu achei curioso, porque nós fomos em Salvador, abrimos 2 lojas em Salvador e vamos abrir uma agora em Aracaju. E a forma de tomada de decisão para o ponto comercial foi a mesma que o fundador da Riachuelo me ensinou quando ele me chamou, quando a diretoria toda da companhia me chamou para assumir o departamento de expansão. Ele me fez uma pergunta que foi a seguinte: Tadeu, como é que você acha que vai fazer a expansão? Eu era de lojas, né? Eu era gerente regional na época. Aliás, na época eu era gerente de lojas. Nós estamos falando de 1999. Eu falei, olha, eu imagino que... E dei lá a minha explicação. Ele falou, não, você vai não fazer nada disso. O que você vai fazer? Você vai pegar um sorvete, você vai achar um banco, tá? Ele falando loja de rua, claro, né? Você vai achar um banco, você vai comprar um sorvete, um picolé, alguma coisa, você vai sentar na frente dele. Na hora que você terminar de tomar o seu sorvete, o seu picolé, você vai chegar à conclusão se as pessoas que passam ali são em quantidade e no perfil que nós queremos. Claro que ele falou com um linguajar mais simples, que ele era um cara brilhante e, por ser brilhante, falava mais simples. Ok, bacana, ótimo, gostei. Aí no começo do ano passado, 2025, eu tive com essa empresa, então, um gap aí de 25 anos. Aí no começo do ano passado, eu vou lá com esse empresário dessa rede de calçado, junto com o seu presidente, o empresário hoje é presidente do conselho, ele com o seu CEO e eu junto, nós 3, fomos lá no shopping e fizemos exatamente isso. Nós sentamos em frente tinha mesmo, era no shopping no caso, tinha lá uma cadeira dessas que fica lá os maridos, né? Os depósitos de marido ali sentados. Nós sentamos num desses aí e ficamos ali olhando as pessoas passarem, quem passava, se era mulher, se era homem, a proporção, normalmente é mulher, né? 90% das pessoas que compram são mulheres, não importa que 90% não é produto de mulher, porque mulher compra para ela e compra para o homem, compra para a criança, compra para todo mundo. E aí a gente, no final, ele falou assim, não, aqui dá para colocar minha loja assim, né? Agora, a certeza se o ponto vai ser bom ou não é só no dia a dia. Porque só mais um exemplo, eu coloquei uma loja, então tende a ser uma coisa positiva, tomara. Mas uma outra loja eu coloquei num ponto que um outro operador saiu e hoje ele vende menos do que aquele operador que saiu, no mesmo ponto comercial. Então a gente usou a gente foi lá, visitou, olhou e tal... E não deu certo. Porque ponto comercial ele tem um lado racional, mas ele tem um lado também de um risco que é a pessoa passar na frente e simplesmente não se atrair por aquela marca. Enfim, aí o que você tem que fazer, na minha opinião, só para responder finalmente a pergunta tudo aquilo que você previu e não está acontecendo, porque o ponto você não enxergou que é ruim, você tem que dobrar a aposta ou aceitar o prejuízo e fechar o mais rapidamente possível. Basicamente é isso, Alberto. Tá. Eu vou pegar um pouco da resposta que você colocou, eu vou lembrar um pouco das experiências que eu passei e fazer um merchan também da Tetris, né? Porque, afinal de contas, a gente está fazendo um merchan da empresa para vender a ideia de uma consultoria com gente experiente em varejo, onde a gente consegue encaixar as peças. Eu peguei pontos que eram ruins, né? No primeiro ponto, à primeira vista. E o que a gente fez foi reduzir. Primeira coisa, tentar reduzir o aluguel. Você falou bem, né? Alguns shoppings aceitam, outros shoppings são mais difíceis de negociar, mas você tem que mostrar um case de que você vai voltar a pagar aquilo que você estava prometendo. E aí, se ele entende que você está fazendo um plano de ação, você abre uma porta para ter essa negociação.
uma das coisas que a gente fez foi dar treinamento para a equipe, mudar o gerente, pedir reforço do marketing, fazer corrida ou fazer criação de comunidades próximas para essa loja conseguir ter um entorno maior de pessoas indo, fazer com que as pessoas retirassem brinde do e-commerce na loja. Então, você começa a usar os outros canais a trabalharem juntos para tentar alavancar a venda. E tem outras métricas, né? Você vai ver venda por metro quadrado e por vendedor, entender quais os vendedores que estão performando melhor, replicar o que ele está fazendo. Mas a verdade é que um ponto bem escolhido é metade do sucesso, né? Não é sozinho, porque tem a questão pessoas, produto, marketing. Mas em um ponto ruim, realmente dificulta muito, mas existe uma forma de você tentar minimizar o prejuízo até voltar a rentabilizar. Quando eu entrei na ASICS, tem uma historinha, já que estamos contando história, eu vou contar uma historinha. Quando eu entrei na ASICS, tinha uma loja de Fortaleza, ela estava com um X nas costas, e ela tinha que ser fechada. E eu falei, mas vocês já conversaram com o gerente? Por que vocês vão fechar a loja? Não conversamos com o gerente. Ou seja, vocês querem que eu chegue na loja e diga para o gerente que a loja vai ser fechada. Vamos conversar com ele, né? Vamos tentar entender o que estava acontecendo. Bom, no final das contas, houve uma super conscientização do gerente, uma reestruturação da equipe, reestruturação do aluguel. A gente entendeu que em Fortaleza existia uma questão tributária, que se pagava o imposto antes de fazer a venda. Então, para a matriz, isso não estava claro. A gente fez um estudo profundo sobre essa loja. No final, parte dessa loja a gente devolveu para o shopping, mas a gente continuou com a empresa, uma loja no shopping, num outro ponto, que está vendendo tão bem quanto o anterior. Então, existe sim luz no fim do túnel se for bem trabalhado. Mas é realmente um desafio muito maior quando o pessoal de expansão não escolhe um ponto estratégico. Falando nisso... Diga lá. Desculpa, acabei te cortando, mas aí, olha só, isso que você falou é isso mesmo que você acabou de falar, quer dizer, algumas empresas chamam até de quarentena, né? Outros chamam de, não é maternidade, mas tem outro nome também. Agora, você vê o esforço que é para você reverter, quer dizer, não é saiu da tese, então o esforço que você tem para reverter, é o que você falou mesmo, eu concordo plenamente, botar tudo aquilo que você tem de atenção gerencial. E se vê que a coisa não funcionou, que nada funcionou, porque pode ser que nada funcione mesmo, né? O menor prejuízo é o primeiro, mas que é só para dizer o quão importante é a colocação. E é por isso que eu acredito muito em comitê de investimentos, Alberto, porque é assim, que você divide e compartilha a responsabilidade. Então, porque normalmente, expansão, a gente é calejado nisso. Quando a loja vai bem, é porque o produto é bom, porque o gerente é maravilhoso, não sei o quê. Quando não vai bem é porque a loja, o ponto é ruim. Vocês não ganham crédito, né? Nunca. Não, eu quando não vendia bem na Centauro, eu falava que a culpa era do Francisco. Mas eu também falaria. Então, mas para minimizar tudo isso que você está falando, Albertão... E quando eu vendia bem, era eu. Mas para minimizar tudo isso que você está falando, o que a gente tinha lá de métricas lá? Lembra do Rodrigo, que trabalhava comigo? O Rodrigo ficava lá em cima, né? Junto comigo e com o Bonfim lá em cima. Trabalhou comigo na Riachuelo. Ele trabalhou aí, depois ele foi para Riachuelo. Então, eu pedia para ele fazer as seguintes métricas. Rodrigo, quanto que eu pago de quilowatt-hora naquela loja? E quanto que aquele quilowatt-hora que eu tenho que pagar representa em venda? Quanto que o vendedor tem que fazer? Quanto a loja tem que fazer de venda? E aí vai. Eu tinha várias métricas que a gente colocava para tirar a venda do custo. Então, o custo de ocupação então, tinha IPTU, tinha encargos comuns, aquele boleto que é que nem um supermercado, né? Aquela ficha, que vem um monte de rubricas que vai no final da conta, tem um valor lá. Este valor, que é o custo de ocupação geral da loja para funcionar, quanto que ela representa em venda, quanto que o camarada tem que vender para cobrir aquele custo dentro da margem que a empresa
que a empresa tem. Então, isso daí dava um respaldo para tomada de decisão importante, principalmente para a gente poder negociar com o shopping. Então, eu vou te dar outro exemplo aqui. Por que o Vila Olímpia tem problema de lojista lá e o shopping até hoje ele anda de lado, aqui em São Paulo? Por causa dos custos de ocupação. O IPTU lá é R$ 36,00 o metro quadrado. Então, como é que você sai de uma conta de IPTU de R$ 36,00 o metro quadrado, sem que você tem que botar os encargos aí? Então, para você botar a mercadoria lá, para poder vender antes de ligar a luz, você já sai com um boleto de quase R$ 100,00 o metro quadrado. Então, não tem operação que sobreviva num negócio desse. Então, são coisas que isso daí, o Marco está aí, a gente reclamava dessa posição desde o tempo das reuniões que a gente fazia no Conselho de Varejo, lá atrás, na Associação Comercial, onde a gente chamava o pessoal da Brás, chamava a associação para ir reivindicar junto ao poder público esses custos que, por varejo, naquela época já não funcionava. Então, hoje, arrebentou os orçamentos de todo mundo. Então, todo mundo está pagando um custo altíssimo para você manter uma loja aberta. Então, enquanto que a Volkswagen, com todo o respeito à Volkswagen, né, ela tem um benefício de energia elétrica subsidiada pelo governo para produzir carro. Entendeu? E todas as montadoras, então todas as empresas que interessam para o governo, eles têm os benefícios deles. O IPTU, os encargos, todos aqueles encargos que dependem de... Então, no varejo não tem essa sensibilidade. Então, o varejo sofre por isso, porque esses custos também envolvem toda uma engenharia nossa de poder absorver esses custos e ter venda para ele. Como a venda caiu e o e-commerce comeu 30% da venda, então, se a venda caiu, obviamente esses custos ficaram. E aí que tem o problema. Por exemplo, contratos anteriores à pandemia, que a gente vinha naquela batida de contratos, de fazer os contratos. Veio a pandemia, o que aconteceu? Aquele contrato que você fez lá atrás, ele continuou valendo. E com detalhe, um IGPM de 60% na virada. Ninguém sobreviveu. Então, todos os contratos que tinha, a grande maioria das empresas que tinham o contrato, teve que renegociar todos esses contratos. Agora, o empreendedor, como é que ele renegociou esses outros contratos? Com tempo de espera, para ver se a venda voltava ao normal. Só que aqueles custos aumentaram. E aquele gap que você ficou, por isso que você tem hoje, o varejo até hoje está patinando. Entendeu? Por isso que o plano de expansão da C&A é mínimo, da Riachuelo é mínimo, a Renner, que agora está se mostrando aí no mercado com mais força, porque o efeito pandemia, até hoje, a gente está pagando a conta. Entendeu? Então, é muito complicado isso aí. Tudo isso aí, essas análises, e tá aí, é fato, é só você chegar nos números e ver. Né? Tá? Entendi. O Marcos, eu queria que você desse aí, a gente está chegando no final do programa, eu queria que você desse as dicas de ouro aí para o pequeno e médio empresário brasileiro. Difícil essa? Olha... Não, entrega o ouro, Marcos, vamos lá. Eu diria para você o seguinte, cara, pode ser até old fashion o que eu vou falar, old school o que eu vou falar, mas realmente não muda. Cuide do caixa, que é o patrão. O caixa é o patrão. Então, assim, não dá para... Se você não cresce, vamos lá, se você não cresce, você é engolido de alguma forma. Ou vão te comprar descontado, ou vão te roubar teus clientes. Então você tem que crescer, não tem jeito. Né? Você entrou no mundo dos negócios, ou você fica minúsculo, você deixa só aquela unidade que você tem ali na rua que você tá, que você criou teus filhos, fica naquela e aí tá tudo bem. Ou então você fica grande, porque no meio do caminho vão te engolir
de alguma forma. Então tem que crescer. Mas o grande patrão, o chefe, é o caixa. Tem que cuidar do caixa e do seu fluxo, evidentemente, né? E crescer com muita responsabilidade, né? Quer dizer, se couber, aí vai de novo o ensinamento mágico do fundador lá da Guararapes, quando conversou comigo, lá em 99, acho que foi esse, ou 2000, eu não me lembro agora, porque foram 2 vezes que eu fui para a expansão, uma em 99 e outra em 2005, mas não importa, em algum momento ele falou o seguinte, falou, nós não temos pressa, né? Nós queremos lojas boas, se forem 10, serão 10, se for uma, será uma. Eu acho isso de uma sabedoria, de uma inteligência muito grande, né? E acredita no seu modelo de negócio. Então, por exemplo, se o meu público é o C, não tem problema nenhum eu fazer minhas lojas, minha expansão, focado no público C. Não importa que lá no TikTok, que lá nas mídias sociais, alguém diga que a operação que vende não sei o quê é mais glamourosa. Isso é irrelevante. Uma vez eu ouvi uma frase, ganhe dinheiro, depois você gasta onde você quiser, né? Mas não tem problema nenhum. Então, ser muito fiel ao seu público e muito fiel ao seu posicionamento. Acreditar nele, escolher um e ser fiel a ele. Porque uma coisa importante é o seguinte, da mesma forma que expansão é um arrependimento muito caro, você também abrir mão do seu cliente para conquistar um novo também muito arriscado, porque perder cliente é mais rápido do que conquistar, né? Então você tem um jeito que cativa, que você tem aquele grupo de pessoas que gostam de você. E em algum momento, algum gênio lá falou assim, olha, vamos mudar, não é bem assim esse negócio, eu li não sei aonde, vi, e vão mudar. Ótimo. É o Ctrl+C, Ctrl+V das palestras, dos livros, etc. e tal. Aí alguém lá aceita essa indicação. É mesmo, vamos mudar esse negócio. Aí muda. O que aconteceu? Você pode criar um gap, um lapso importante entre aqueles clientes que gostavam de você e não compram mais, porque não se reconhecem mais naquela marca, não se sentem mais bem. E os novos que você quer atingir, você ainda não conseguiu conquistá-los, porque precisa de investimento, né? O tal do CAC, você tem gasto importante para você trazer um novo cliente. Então, basicamente é isso. Resumidamente, cuide do caixa, seja consciente, não tenha pressa, faça a coisa, mas cresça, porque se você não crescer, ou vão te fechar, ou vão te engolir, e aí é ruim também. Boas dicas. Francisco, dicas de ouro? Bom, acho que já a de ouro é você acreditar, pô. Se você não acredita, meu, não tem outra opção. O cara tem que acreditar, ele tem que ser vencedor, ele tem que saber o que ele quer fazer, quando ele vai crescer, como ele vai crescer e o que ele vai ter já lá na frente. Isso, os 15 anos de Centauro, eu escutava isso todos os dias. E você sabe de Boa. quem? Né? Sei bem. Ele fala. Eu te dar um exemplo aqui, só para completar. Quando eu comprei aquela sede, a sede lá da Lapa, ninguém sabia. Ninguém sabia. Só eu e ele. E eu, quando eu levei o negócio para ele comprar, ele não falou para que era. Falei, mas por que você vai comprar aquilo lá? Não, vou fazer um centro de distribuição. Eu falei, mas ali não cabe centro de... Eu já sabia o que é. Eu entendi depois o que ele queria fazer, que era a sede da empresa ali. Só que ninguém sabia, porque estava todo mundo em Belo Horizonte. E no West Plaza, Sim. lembra? Lembra? No West Plaza. Lembro. Então, e ninguém podia saber, nem eu. Aí eu cheguei para ele e falei, mas eu sei o que você vai fazer, agora você tem que me abrir o jogo para saber o que você vai fazer. Aí ele me abriu, ele falou, mas não fala nada para ninguém, nem a Gina tá sabendo, que é a mulher dele. Entendeu? Então são coisas que ele tem que acreditar, ele acreditou, ele falou, eu vou conquistar. Desde aquele tempo ele falou, eu vou conquistar. E hoje está o exemplo aí, quer dizer... Teve seus problemas? Teve, todos os empresários têm. Mas, poxa, hoje ele é um cara de bilhão, que vale bilhão de dólar. Tá? Bom, boas dicas. Bom, estamos chegando aqui no final do nosso TetrisCast de hoje. Obrigado, Francisco. Obrigado, Marcos. Foi um prazer ter vocês aqui. E se você quer expandir lojas físicas da forma certa, comece com clareza, coragem, né? E escolhendo um bom parceiro.
A isso Tetris aí. está aqui para ajudar empresas a encaixarem suas peças, pessoas, produtos, processos e tecnologias no lugar certo. E se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos acompanhe nas redes sociais para mais assuntos de negócio. Esse foi mais um episódio da TetrisCast, um oferecimento da Tetris Consultoria, a consultoria que tem a estratégia certa para trazer resultados reais para o seu negócio. Obrigado!